Olá para todos. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar aqui, encontrar pessoas queridas, pessoas importantes na nossa formação, ainda mais comemorando duplamente o aniversário de uma instituição, é sempre um momento de muita alegria, e também a data de aparecimento do Espiritismo no mundo. 18 de abril de 1857, raiava para o mundo a era do Espírito, e não dos espíritas, uma coisa diferente. E o livro dos Espíritos tem um conteúdo filosófico que chama a atenção. Ele é tão poderoso nesse sentido que ele divide a história do espiritualismo em duas partes: antes e depois do surgimento de O Livro dos Espíritos. Antes, nós temos um tipo de espiritualismo que era passado de geração para geração, sem um devido critério, sem nenhuma metodologia criada para aferir as informações espirituais. E a partir de 18 de abril de 1857, nós temos uma outra maneira, um outro olhar para falar de temas antigos, como esse que nós vamos falar hoje. Mediunidade é o nosso tema, vida e comunicação. Por que a mediunidade ela é comunicação? Por que olhar para esse assunto, para esse tema, de baixo, sob esse viés, nos dota de uma visão mais ampliada para falar de um tema tão importante como esse? E aí nós gostaríamos de começar esse estudo, que estamos dividindo aqui com vocês, com um trecho de um livro chamado Mediunidade, Vida e Comunicação, do professor Herculano Pires. Por isso que nós escolhemos esse título para a nossa palestra. E o professor diz assim, num determinado trecho do capítulo 1: a mediunidade nos aparece como fundamento de toda a realidade. O momento do Fiat, do começo, do início da criação do cosmos, é um ato mediúnico. Observem como que é interessante essa visão, que a mediunidade é o fundamento de toda a realidade, a partir do princípio da comunicação. Tudo é comunicação. Nós nos comunicamos o tempo todo. E não temos essa noção, e não temos essa compreensão, que hoje nós vamos tentar apresentar. Então, mediunidade, vida e comunicação, partindo do princípio que a vida de relação é importante, uma vez que todos nós somos seres sociais, o que sabemos até pela própria filosofia. Aristóteles foi importante, já dizia: o homem é um animal político, o homem é um ser social. Mas podemos ampliar nossa visão dizendo que nós estamos inseridos num grande projeto educativo chamado vida, na busca de nos autoconstruir e de influenciar naturalmente na melhoria do nosso próximo. E nesse sentido, nos relacionamos em dois planos que estão não separados, mas interpenetrados. Por isso que o professor Herculano criou um conceito muito interessante, dialogando com a filosofia existencialista, que foi o conceito de interexistente. Todos nós somos interexistentes, ou seja, existimos ao mesmo tempo em dois planos. E o professor gostava sempre de citar o exemplo de Chico Xavier como um interexistente, que vive ao mesmo tempo em duas dimensões. Bem, continuando essa linha de raciocínio, nós temos a recomendação do Espírito Erástico, que é sempre muito importante nós revisarmos, inclusive diante do que acontece na atualidade no próprio meio espírita. O Erástico era um espírito que tinha muito a confiança de Allan Kardec, e ele nos recomendava, em se tratando desse campo vasto, inesgotável, chamado mediunidade, o seguinte: o que a razão e o bom senso reprovam, deve ser o Caio Bachuca, né? Saudoso. O espiritismo é uma questão de bom senso.
na mesma linha de pensamento do espírito Erástico, tão importante para o trabalho da codificação espírita. Então, o que está dizendo o espírito Erástico? O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Nesse sentido, essa informação do espírito Erástico está completamente conectada com a página lida pela companheira. É também caridade ter coragem moral para defender um patrimônio tão importante como a doutrina espírita. E aí, aquela frase que se tornou muito conhecida no movimento espírita, porém muitos confundem, né? Dizem, é melhor rejeitar 99 verdades. Mas no livro mesmo, considerando o próprio original, o que o Espírito disse foi o seguinte, mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. E aí, olhando para a história da mediunidade, nós percebemos que nem sempre esse cuidado foi aplicado. Vamos citar um exemplo para melhorar o nosso raciocínio? Ivone do Amaral Pereira, pelos idos de 1926, recebeu em grande parte o livro Memórias de um Suicida. Quando que o livro foi publicado? 30 anos depois. 30 anos depois. É um exemplo de cuidado, de critério. Por quê? Porque o que é verdadeiro, segundo o espírito Erástico, cedo ou tarde vai emergir. Agora, sem dúvida alguma, grandes prejuízos podem ser causados à nossa causa querida se nós não tivermos esse devido critério, esse devido cuidado para penetrarmos no dito incognoscível, na metafísica, que é isso que diferencia. Porque os temas que o Espiritismo trabalha, outras culturas já tinham trabalhado também, mas a forma e o trato inauguram um novo momento na história do pensamento humano. E nesse sentido, Allan Kardec tem uma importância, porque junto com os espíritos superiores, eles nos forneceram, na verdade, um código moral muito elevado e criterioso para contribuir para o avanço da humanidade. A mediunidade pode ser entendida também como um tipo de alavanca, né, do progresso, da evolução, do conhecimento, trazendo a dimensão espiritual, que é muito importante e que compõe a realidade a partir daquilo que aprendemos em O Livro dos Espíritos, que é a Trindade Universal, que é a tripartição, ou seja, Deus, Espírito e Matéria. Mas se pegarmos uma dimensão da realidade, como entendermos tudo o que acontece conosco? Como compreendermos todas as patologias que mesmo a ciência ainda não consegue entender, diagnosticar e tratar? Portanto, esse assunto é de fato um assunto muito pertinente. Uma outra reflexão inicial é a do professor Herculano Pires, que nos diz: a mediunidade é um campo de comunicação, que é o que nós falamos no início. Estamos sempre conversando sem o perceber. A gente não tem essa noção, mas estamos mergulhados num processo de comunicação que é profundo, que é filosófico. O espírito, quando é maduro, tal como Francisco de Assis, se comunicava o tempo todo. E isso não é para nos assustar, porque isso ajuda, isso faz bem, desde que entendamos esse processo de comunicação. Não é? Eurípides de Barçanufo, alguém muito importante também, não só no capítulo da educação, como também no capítulo da mediunidade. Até hoje no sacramento as pessoas falam dele, de alguns fenômenos que aconteciam, até de dentro do próprio colégio Allan Kardec, como que isso marcou. E tantas outras pessoas que contribuíram nessa área, a quem devia, dizendo que até o aparecimento do Espiritismo, o termo correto seria mediunismo. E a palavra mediunidade é, portanto, específica, ou seja, ela nasce na doutrina espírita. Logo, é a doutrina que tem a prerrogativa de dizer o que é mediunidade
quais são os critérios e o parâmetro ético para nós lidarmos com esse importante tema. É a diferença. A doutrina espírita, síntese do conhecimento humano, como dizia Leon Denis, Oliver Hodge, ela tem um parâmetro ético, ela tem uma preocupação de orientar a prática mediúnica, de orientar os médiuns, os doutrinadores, os chamados doutrinadores. E o livro dos médiuns continua atual. O livro dos médiuns continua sendo importante. Sabemos que a doutrina ela é dinâmica, mas as nossas bases fundamentais não podem ser esquecidas. Como esse material está adaptado para um estudo de 50 minutos, nós optamos por dar mais espaço ao livro dos médiuns. Como a Ivone do Amaral Pereira dizia, é a nossa bússola, é a nossa orientação maior para a prática mediúnica. Bem, continuando, o Espiritismo é uma doutrina que abrange todo o conhecimento humano, acrescentando-lhe as dimensões espirituais que lhe faltam para a visualização da realidade total. O mundo é seu objeto, a razão é seu método e a mediunidade seu laboratório. Observe a visão filosófica, o tratamento da mediunidade nessa percepção do professor Herculano. É laboratório e é possibilidade de levar a humanidade a avançar nos cimos da evolução. É um elan, por isso representa uma estrada de Damasco, por que não dizer, para todo aquele que se candidata à prática mediúnica. A prática das virtudes é um excelente preservativo contra a influência dos espíritos inferiores. Por isso que é uma estrada de Damasco. É um divisor de águas na história do nosso espírito. Como que a prática da virtude, como que esse parâmetro ético que o Espiritismo propõe, ele é interessante no campo mediúnico, no campo da comunicação mediúnica. Como que diferencia? E o Caio Schutel, no livro Médiuns e Mediunidades, na página 51, nos mostra isso. Era alguém também que tinha muita experiência com a prática mediúnica, com a parte experimental. E as pessoas que têm experiência com a parte mediúnica sabem como que esse estudo, todos os estudos que vão ser feitos sobre o tema mediunidade, pelos outros companheiros e expositores, como que esses estudos são importantes numa instituição espírita e como que eles muitas vezes são negligenciados, porque estamos falando de temas, de assuntos, de passagens da codificação espírita que muitos conhecem, mas quem disse que nós estamos precisando de algo muito novo, de novidades, se não voltarmos às bases fundamentais da doutrina espírita? Aprender a lavar a vasilha do arroz, como costuma dizer a minha avó, que a gente esquece frequentemente. Queremos avançar sem antes aprender o que é essencial. Não podemos fazer isso. Tudo tem a sua hora, já dizia o Eclesiastes no Antigo Testamento. Tudo tem o seu tempo. Cada um tem uma história, não é? As meninas mudando, elas tiveram a história delas. Mas cada caso é um caso. Em se tratando do tema mediunidade, tudo deve ser avaliado, tudo deve ser observado com muito cuidado e com roupagem pedagógica. A mediunidade é um dom, como dissemos, e deve ser exercido com muita circunspecção, muito escrúpulo, muito desinteresse, principalmente para aquele que se candidata à prática mediúnica, ao trabalho mediúnico, a todas as atividades de uma instituição espírita, o desinteresse
pergunta importante. Nós sabemos, no Espiritismo, da importância do desinteresse material. E é uma bandeira que levantamos e precisamos sempre defender. Mas precisamos também do desinteresse num sentido mais ampliado. Muitas vezes, da nossa própria vaidade, que é alimentada e que, nesse sentido, acaba representando um projeto de poder. Então, o desinteresse ele é material, é importante que seja, mas ele é também moral, ele é filosófico. É uma estrada de Damasco. Não podemos esquecer a pergunta de Saulo: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? É essa pergunta que nós precisamos fazer. Mas o nosso nível de exigência é muito grande. Nós estamos esquecendo, se tudo estiver de acordo com a cronologia estabelecida pelo Evangelho atribuído a Mateus, a primeira bem-aventurança fala sobre humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, dependendo da tradução, ou pobres em espírito. Tem Bíblia que traduz os humildes em espírito. O professor Carlos Juliano Torres Pastorino gostava da tradução bem-aventurados os mendigos de espírito, que o mendigo é aquele que pede, aquele que solicita, aquele que chama a atenção, porque deles é o reino dos céus. Então, como dar testemunho da imortalidade da alma seria a consequência das bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, que assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Como dar testemunho da imortalidade da alma, se antes nós não aprendemos a primeira virtude? Como diz um filósofo francês que não acredita na metafísica como nós, a humildade é uma virtude tão humilde que até duvida que seja uma virtude. Tão humilde que ela é. E é importante nós pensarmos nessa primeira virtude. É importante lembrarmos do exemplo de Saulo, com tantas dificuldades, com tantos comportamentos ainda que ele precisaria trabalhar, mas naquele momento, pelo princípio de honestidade que ele tinha, para servir de corpo e alma tudo que ele representava, ele pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? E é essa a nossa posição, é a posição mais recomendada pelos espíritos superiores. No livro dos Médiuns, Allan Kardec, na introdução, na página 11, especificamente, também nos adverte da seguinte forma: a prática espírita é difícil, apresentando escolhas, obstáculos, e somente um estudo sério e completo pode prevenir. Então, você não precisa lidar com a mediunidade de forma sisuda, de forma pesada. Você pode lidar de forma natural e de forma jovial, alegre, mas sempre entendendo, no sentido filosófico, que se trata de algo sério. Então é esse misto entre jovialidade, entre alegria e compromisso que precisamos trabalhar dentro de nós, dentro de uma mentalidade que precisa ser calmada. Por que dizemos isso? Porque não são poucos os exemplos de pessoas que começam muitas vezes muito bem, mas que depois, com o passar do tempo, vão se afastando da proposta inicial do Espiritismo. Nós conhecemos um caso onde uma pessoa candidata à mediunidade começou muito bem e apresentava uma mediunidade de vários tipos, como a audição, era uma médium, uma audiente, a mediunidade de visão, a psicografia. E depois de um tempo, essa pessoa
começou, entre aspas, a receber uma obra, entre aspas, psicografada. E o entorno dessa pessoa começou a acreditar no que estava acontecendo e, sem seguir as recomendações de um livro dos médios, que é a nossa bússola, ao invés dessas pessoas ajudarem a companheira, essas pessoas acabaram alimentando, mesmo que inconscientemente, a vaidade dessa companheira. Resumindo, não era um espírito disposto a contribuir para a doutrina espírita. Isso foi verificado depois após uma análise criteriosa da obra. Então, observe, hoje a companheira não trabalha mais com mediunidade. Ela se afastou, não frequenta mais nenhuma instituição espírita, contribui da sua forma, a própria comunidade, a vizinhança, ajuda na atividade da sopa, com um bolinho que faz com muito carinho. Mas usando o exemplo dessa companheira, nós podemos pensar, quantas pessoas passam pela mesma situação, não é verdade? Então, como que é importante esse momento de troca, onde todos nós podemos aprender uns com os outros? Se existisse só esse exemplo na história do espiritismo no Brasil, já seria importante para a nossa reflexão. Mas todos aqui sabemos que não existe só esse exemplo. Por isso, cuidado, agir com cuidado é uma recomendação da sabedoria antiga. Não precisa estabelecer nenhuma regra, também uma idade fixa, não existe uma maioridade, no caso da doutrina espírita, como existia com relação ao povo hebreu, que era com mais de 30 anos, para uma atividade ser considerada mais legítima e oficializada. Agora, o que estamos querendo reforçar, de acordo com o pensamento desses autores, inclusive do Caio Barchuga, que já citamos, que o espiritismo é uma questão de bom senso. Entenderam? Bom senso, todos nós precisamos exercitar. Dirigimos-nos, diz o Allan Kardec, aos que veem no espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a gravidade, e não pretendem brincar com as comunicações de outro mundo. Inclusive na novela O Profeta, eu sempre gosto de citar a primeira versão, os mais antigos lembram, da TV Tupi, que a Ivani Ribeiro dava os capítulos para o professor Plano Pires revisar, tanto na novela O Profeta como na novela A Viagem. É esse o tema trabalhado. O esforço do professor Plano foi justamente orientar a prática mediúnica. No caso, O Profeta, pode lembrar também o livro do Khalil Gibran, O Profeta, mas a ideia é essa. A ideia é que quando você apresenta algum tipo de interesse, a possibilidade da faculdade, seja ela qual for, ser suspensa, é muito grande. E você entrar num labirinto de difícil saída, sem um fio de Ariadne, para lembrar a historinha grega, a mitologia grega. E nós, no que diz respeito à mediunidade, nós precisamos desse fio de Ariadne. O fio de Ariadne é um novelo de lã, é um fio que é desfiado para você sair do labirinto, que foi o que Teseu, o semideus da mitologia grega, utilizou para sair do labirinto, sair de uma situação difícil. Então, com relação à mediunidade, nós também precisamos do fio de Ariadne. E o fio de Ariadne, no que tange ao espiritismo e à mediunidade, é a obra de Kardec, é a bússola. É um código de moral sempre, antes de tudo. O objetivo principal do espiritismo é elevar moralmente a humanidade, mas também é um código de lógica impecável, todos nós sabemos. A ignorância e a leviandade de certos médios têm causado maiores prejuízos do que se pensa a opinião de muita gente. Claro que todo mundo pode ser recuperado, né? Nós temos um caso muito interessante na história da mediunidade no Brasil, com a médium Cotia Diogo, que os mais antigos conhecem. Esse caso ficou conhecido com o nome Materializações de Uberaba. E ela recebia a irmã Josefa, e depois, por muitas dificuldades que ela acabou passando, pressão da imprensa, todo aquele rigor científico que muitas vezes acaba prejudicando o médium, e aí ela passou por muitas dificuldades, e depois, a mediunidade ela pode oscilar, e ela se recuperou. Mas essas dificuldades geralmente acontecem com todos, e não há uma única pessoa que esteja imune a essas dificuldades, e esse é um bom ponto de partida para nós dialogarmos. Geralmente esses problemas acontecem e aumentam pelo descuido das observações que foram estabelecidas pela doutrina espírita.
E aqueles que se tornam verdadeiros exemplos e que nós conhecemos são justamente aqueles que têm como critério observar esse guia prático de médiuns, de evocadores e de doutrinadores, que é o livro dos médiuns. Bem, existe uma história da faculdade mediúnica, porque o termo mediunidade é específico e guarda relação com o século XIX e com o surgimento da doutrina espírita. Mas no campo do mediunismo, quantas contribuições nós temos, não é verdade, de outros povos. E os oráculos no mundo antigo, principalmente na Grécia, eles eram muito utilizados como campo de comunicação, como relação entre o homem encarnado e os espíritos e os invisíveis, os daimons. Depois a palavra daimon vai ser traduzida, vai ser utilizada somente de forma pejorativa, depreciativa, mas o Sócrates, na Grécia Antiga, dizia que conversava com o seu daimon, com o seu gênio, com um bom gênio, não é verdade? E o oráculo de Delfos, ele era o mais famoso, ele era o mais conhecido. Ao que tudo indica, o ser único a ter uma mulher como sacerdotisa, como pitonisa, que foi a Pítia. E observe como que na história do mediunismo, da faculdade mediúnica, nós temos a mediunidade aparecendo como uma alavanca, que a filosofia socrática ela começa mesmo segundo Platão, a partir da relação entre Xenofonte e o oráculo de Delfos. Quando Xenofonte foi ao oráculo perguntar quem é o homem mais sábio dentre todos que vivem na Terra, e a Pítia, que dizia interpretar as mensagens do deus Apolo, do deus da luz, do equilíbrio, da razão, respondeu: Sócrates. Xenofonte, como bom amigo de Sócrates, foi contar para ele, e Sócrates não acreditou. Resolveu fazer uma pesquisa na cidade de Atenas, no momento mais conhecido da história dessa cidade, da polis Atenas, o famoso século de Péricles, o século de ouro, da construção do Partenon, templo dedicado a Deus Atena, um grande momento de glória da cidade de Atenas. E Sócrates foi conversar com as pessoas. Ele foi até os políticos, descobriu que os políticos falavam muito bonito, mas prometiam coisas que não podiam cumprir. Foi até os poetas e descobriu que os poetas declamavam poemas muito belos, mas não sabiam o real significado de cada palavra que estavam dizendo. E aí o Sócrates chegou a uma conclusão muito importante, que não podemos esquecer, até diga-se de passagem, Sócrates participa do livro dos médiuns, participa da codificação espírita e nos traz recomendações nesse sentido para a prática mediúnica. E o que o Sócrates disse quando percebeu que as pessoas se apresentavam como elas não eram? Tudo que sei, que nada sei. Ou em outras traduções, eu só sei que nada sei. Então, o candidato à sabedoria é aquele que reconhece que tem sempre o que aprender. O candidato ao mediunato, a prática mediúnica com compromisso, é esse que está sempre procurando aprender. Que não acha nenhum problema voltar a um conhecimento que, de fato, teoricamente, a pessoa já tem, já possui. Mas cada vez que nós estudamos um tema em conjunto, nós conseguimos captar alguma parte que em outro momento nós não tínhamos conseguido perceber. Então a vida é assim, ela é natural, ela é filosófica, ela é dinâmica e ela é um convite à pergunta, ela é um convite à troca. Agora, se nós achamos que estamos prontos, se nós achamos que não temos o que aprender como expositores, como escritores, como praticantes da mediunidade, como resolver então as nossas dificuldades? Se todos estamos ainda matriculados na escola da vida, e se não aconteceu nenhuma quebra do processo cósmico, todos estamos mais ou menos na mesma posição evolutiva. Alguns têm habilidade maior para uma determinada área, outros para outras áreas, mas estamos no mesmo barco, como se costuma dizer, estamos aprendendo e precisamos uns dos outros. O isolamento não nos ajuda muito. Então, a Apolo é a pitonisa Pítia. Tem um profetismo na cultura hebraica. Moisés era vidente e audiente, e segundo a nossa interpretação, pneumatógrafo, né? As leis
10 Mandamentos, que para Kardec seria o farol da humanidade, porque apesar da particularidade do povo hebreu, há algo de interessante, segundo Kardec, nos 10 Mandamentos, que representa um código que alguns historiadores, por exemplo, Jaime Pinsky chama de monoteísmo ético. Então, há algo de profundo, apesar também das particularidades do povo hebreu. Então nós temos Moisés, então às vezes as pessoas usam até na atualidade uma reunião, Moisés proibiu a comunicação com os mortos, e se utilizam até desse argumento para criticarem os espíritas. Nós sabemos que existe um contexto, uma preocupação de Moisés. Observe o que nós estamos fazendo aqui, é importante, porque Moisés também se preocupava com o que estava acontecendo na época dele. Só que ele não tinha a doutrina espírita, ele não tinha um livro como bússola, como o livro dos médiuns, como nós temos. Que não é o único livro que nós sabemos, mas é uma base de orientação muito interessante, segundo a Ivone Pereira gostava sempre de dizer. Nós gostamos muito também, no que tange à mediunidade, do livro Do Invisível, que foi escrito por Leon Denis. Ele tem uma particularidade desse livro, que é justamente o fato de Leon Denis ter sido médium. Então, para aquele que pratica a mediunidade, vale ler a obra, porque aquele que sente, aquele que vivencia a mediunidade, ele tem uma percepção também muito interessante para ajudar os outros candidatos à prática mediúnica. E aí o Leon Denis, numa determinada parte da obra, do Invisível, um clássico da literatura espírita, Leon Denis está esquecido, precisa ser resgatado. Ele fala sobre um martirológio dos médiuns, que ele chama justamente dessas dificuldades que os médiuns encontraram ao longo do tempo. Ele cita muito o caso da Joana d'Arc, que era até um espírito guia dele, juntamente com Jerônimo de Braga. Ele tinha muito carinho por Joana d'Arc, e ela, na época dela, ela sofria, porque ouvia vozes, porque via coisas, e até hoje as pessoas sofrem por conta disso, com relação ao preconceito que existe. As crianças muitas vezes sofrem, porque as crianças, principalmente nos primeiros anos, elas estão mais próximas do mundo espiritual do que o mundo físico. Na verdade, o processo de aculturação faz com que as crianças passem a ter medo do que elas não tinham, e ficam com medo, porque a nossa sociedade, o mundo adulto, faz isso. É o processo de aculturação. Então, nesse sentido, essa naturalidade para abordar esse tema é de fundamental importância. Vamos avançar um pouquinho por causa da hora. Então, o rei Saul invoca o espírito Samuel, que Dionísio adiantou, é um caso muito conhecido. Joel anuncia a multiplicação dos dons mediúnicos. Nossos filhos e filhas profetizarão, aquela passagem tão conhecida. Enfim, a China, sociedade milenar, nós temos a invocação dos espíritos dos avós, dos antepassados. A Pérsia, a visão de espíritos no tempo de séries, a questão do espelho como uma forma de comunicação. Isso é muito mais profundo do que podemos imaginar. A ideia é o símbolo do espelho. No Egito, os sacerdotes apresentavam a sensibilidade aforada, cultura egípcia também politeísta. Na verdade, segundo o livro dos Espíritos, as culturas politeístas, na verdade, elas apresentavam informações sobre espíritos que se manifestavam, e naquela época as pessoas não conseguiam compreender e acabavam classificando esses espíritos como deuses. Então, nós que conhecemos o livro dos Espíritos sabemos que na cultura grega, na cultura romana, na verdade, nós temos a manifestação de espíritos. Tanto que o conceito de divindade dessas culturas era antropomórfico, ou seja, os deuses do politeísmo, eles tinham qualidades, virtudes e vícios. Por quê? Porque os espíritos, eles estão ainda ascendendo a escada de Jacó. Não é porque é espírito que é perfeito. Na verdade, esse é um cuidado que a gente tem que ter também, não é porque é um espírito. Porque no espiritualismo era assim, o espírito falou, verdade, ninguém analisava. No espiritismo é diferente. Falou, deu um nome conhecido, vamos analisar a linguagem. É esse o critério. Kardec, o tempo todo, ele conversa com os espíritos. Existem espíritos, para mim, já na revista espírita, que ele concordava em alguma coisa e discordava de outras coisas. O que estava de acordo com a doutrina, ele publicava. O que não estava de acordo, ele dizia, vamos aguardar, o tempo vai ser o remédio para essa situação. Então é esse consenso que precisamos resgatar.
Porque às vezes um espírito ele pode saber muito sobre um tema, mas sobre todos os temas é difícil, porque ele ainda está ascendendo a escada de Jacó, a escala espírita. E como modelo, nós sabemos, segundo a doutrina espírita, nós temos um, não é? Que atingiu a estatura de espírito puro, que é Jesus. Então a função de um espírito puro qual é? Receber, segundo o livro dos Espíritos, as ordens diretamente de Deus, transmitir ao universo inteiro, e a extensão do universo nós sabemos, o universo é infinito. Então Jesus sabia muito bem o que dizia quando falava: há muitas moradas na casa de meu pai, se não fosse assim, eu vou no que ele tinha dito. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que a mim também cabe conduzir. Então Jesus era um grande educador, um grande pedagogo, sabia muito bem o que estava falando, não é? Então a função do Espírito puro é receber as ordens diretamente de Deus, transmitir ao universo inteiro e velar para que elas sejam cumpridas. Tal como o médium deve velar pelas suas faculdades, cuidar. Quando você vai cuidar de uma planta, você precisa de cuidado, você precisa de carinho. Assim também é com a nossa faculdade. E o povo celta, né, os druidas aceitavam o princípio da comunicabilidade entre vivos e os chamados mortos. Segundo Aristóteles, o povo celta foi o único povo filosófico do mundo. Então é um povo interessantíssimo que foi dizimado praticamente pelos romanos. Vamos avançar mais um pouco. Influência dos espíritos. Essa pergunta é muito importante nesse tema. O nosso estudo, ele é geral, até pelo fato de ser o primeiro. Então outras situações vão sendo aprofundadas e trabalhadas por outras pessoas. Mas essa pergunta a gente não pode esquecer. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Olha que pergunta importante. Pergunta de pedagogo também, né? De professor. Sabia ele muito bem que sim, mas ele faz um diálogo, né? O Espiritismo não propõe um saber dialógico o tempo todo, não impositivo, porque o Espírito disse, acontece um debate extraordinário, e aí os Espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Observem a resposta: muito mais. E influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha que importante essa resposta. Nós estamos mergulhados num sistema de comunicação, mesmo sem ter consciência, mesmo sem saber. E qual é a nossa posição? Qual deve ser a nossa postura diante disso? A encarnação, como sabemos, ela limita a visão do espírito. O que nós devemos fazer? Vamos pensar. Filosofia para pensar, né? Desenvolver o nosso sentimento. Tem uma frase que é atribuída ao mundo infantil de um livro, O Pequeno Príncipe, importante para o nosso assunto. O essencial é o invisível aos olhos. Uma frase até platônica. Nós conseguimos enxergar com o coração, não é? Então, nem tudo nós vamos conhecer e saber, mas o sentimento elevado, o passaporte, é a nossa proteção. Raiva, ódio, sentimento de vingança, atrapalha a nossa comunicação com os espíritos? Sim ou não? Muito. Atrapalha, nós vamos ver. Então, continuando mais um pouquinho, falando do nosso tempo, os médiuns, né? Sempre partindo do simples, segundo o método de Pestalozzi, para o complexo. Os médiuns, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, é médium. Nesse sentido, somos todos mais ou menos médiuns, não é? Porém, o Kardec, ele usa essa palavra para identificar principalmente aqueles que apresentam a faculdade mais intensa. Mas isso não significa dizer, de acordo com as pesquisas que são feitas no campo da glândula pineal, não é? Nós temos um companheiro Sérgio Felipe em São Paulo,
que fez pesquisas interessantes sobre os cristais na glândula pineal, e as pesquisas demonstram que não há ser humano que não tenha. Essa quantidade de cristais pode variar, mas não há ser humano que não tenha. E segundo essas pesquisas, esses cristais são importantes no campo da comunicação entre dois planos, entre dois mundos, que estão interpenetrados. Agora, tem aqueles que têm a faculdade mais intensa. A gente tem que ter essa visão dupla. Somos mais ou menos todos médiuns de inspiração, quando escrevemos, um poeta, um músico, mesmo que não tenha consciência, mas a palavra, didaticamente, ela é usada principalmente para definir aqueles que apresentam a faculdade de forma mais intensa. Então vamos lá. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui um privilégio, são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediunicamente bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, é mais ou menos essa visão da doutrina espírita. Bem, Allan Kardec também nos ajuda com um pensamento muito interessante. Ele diz assim, ó, geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro, que é muito comum, principalmente aqueles que estão começando, terem por intenção desenvolver várias faculdades ao mesmo tempo. Quem tem experiência com prática mediúnica sabe que isso acontece. Isso gera frustração. Então, serve que o Kardec nos ajuda, ó. Nem todo mundo vai fazer tudo, não é? As coisas acontecem no seu tempo, tudo de forma natural. A natureza ensina muito nesse sentido. E às vezes existe, nós conhecemos histórias, onde a ansiedade ela passa a ser não como mãe, mas como uma graça, que força a pessoa a querer psicografar, visualizar, ouvir, também ser médium de materializações, e quer fazer tudo junto. E nem mesmo os médiuns mais conhecidos, com trabalhos mais expressivos, conseguiram fazer tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes seus guias os orientavam para o seu trabalho é mais nessa parte, né? O seu trabalho não é nessa parte de materialização, por exemplo. Sabe dessas orientações. Por quê? Porque todo cuidado é pouco. Até para cuidar da organização, né? Como dizia Pedro, do nosso tabernáculo. E a gente não pode tudo, tem que inclusive cuidar não só da nossa mente, mas do nosso corpo físico. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua contribuição a dar, e todas as contribuições são importantes, não há uma melhor que a outra. Deus sabe valorizar muito bem o que cada um faz. Deus sonda as nossas intenções mais secretas. Tudo é importante numa casa espírita, qualquer tarefa é importante. A tarefa de varrer é tão importante como o campo de comunicação, do que qualquer outra, né? Todas as tarefas são importantes, não podemos escolher algumas, tá? Podemos nos direcionar para aquelas que temos mais habilidade, mas no sentido de atribuir hierarquia, jamais, tudo é importante. Tem uma passagem do Francisco de Assis, muito interessante, no livro do historiador francês Jacques Lecoq, que ele estava andando, né, numa espécie de, acho que era um cavalo mesmo, e tinha um amigo dele, estava ajudando ele, e ele já convertido, e o Francisco, com uma sensibilidade aforada, conseguiu captar o pensamento do amigo. Ele pertencia a uma família que tinha um brasão muito conhecido da nobreza, né, que era a classe dominante na época. E aí o Francisco consegue ler o pensamento do companheiro que dizia: como que pode? Ele é filho de comerciante, está no cavalo e eu estou a pé. O que o Francisco fez? Não falou nada. Saiu do cavalo. Companheiro, estou vendo você, acho que você poderia andar nesse cavalo. Mas Francisco, você está no cavalo? Não, eu já andei o suficiente. Eu acho que agora é a sua vez. Então reparem como que em tudo nós podemos nos educar para diferentes trabalhos na doutrina espírita. Um tato, uma consideração com o companheiro. A caridade, ela não precisa, nem pode ser conhecida, compreendida apenas no seu aspecto material. Ela é, sobretudo, moral. É saber ouvir, é saber falar na hora certa. E nós precisamos reconhecer que ainda temos dificuldades com isso. Porque, não sei se vocês perceberam, nós não temos afinidade com todas as pessoas que nós convivemos. Isso na nossa própria família.
família e também na casa espírita, por que não dizer? E também no movimento espírita. Mas esse exercício para elevar o nosso sentimento é muito importante e nos educa, inclusive para o trabalho mediúnico. Os resultados mais satisfatórios em grupos sérios foram resultados conseguidos porque existia uma ambiência de fraternidade, solidariedade, compreensão mútua, não é? E nós às vezes julgamos com muita facilidade e de forma até impiedosa, não é? O companheiro que pode até errar, mas não sabemos ainda quais são os motivos que levaram o companheiro a errar. Então podemos agir com mais cuidado. Claro, às vezes é necessário defender a doutrina espírita e até mesmo a integridade de um trabalho, sabemos disso. Mas o melindre muitas vezes não nos ajuda, porque se nós de fato colocarmos a doutrina espírita acima do nosso interesse pessoal, nós vamos compreender que o que deve emergir é a doutrina espírita e não o nosso personalismo. É aquele movimento que João Batista fez. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, no nosso caso, é necessário que a doutrina cresça. Então, tenho que me perguntar todos os dias o que é melhor para a doutrina espírita, para ela ser melhor divulgada. Gente, vamos entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Segundo o Conselho de Psiquiatria, os suicídios no Brasil, infelizmente, estão aumentando. Inclusive, numa importante universidade do Rio de Janeiro, Jesus ainda procura esse lugar para cometer esse ato equivocado. E tem o CVV lá fazendo o trabalho dele, que as pessoas às vezes nem conhecem, o Centro de Valorização da Vida. Que trabalho bonito, que trabalho interessante. E o Conselho de Psiquiatria está gritando no Brasil todo escutar, mas ninguém escuta. Porque tem um acordo na própria imprensa, nós sabemos, onde esse tema não pode ser trabalhado, que acredita-se que quanto mais você falar, você vai estimular a prática. Muito pelo contrário. Se fosse isso, nós não teríamos escrito livro tão importante, não é? E que tem ajudado pessoas nos dois planos da vida, para que possam se reeducar, inclusive com um modelo de escola no plano espiritual interessantíssimo, para levar as pessoas a se reeducarem e se reconciliarem com a lei divina, com a lei de Deus. Então, os médicos geralmente aptidão para aquela ordem de fenômenos, que os divide em tantas variedades quanto as espécies de manifestações. As principais são médiums de efeitos físicos, médiums sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, os nós chamamos de psicofônicos, né? A variação ela foi feita por Kardec não de forma absoluta, de uma forma geral, e claro que com o tempo, com as circunstâncias, com as culturas, esses nomes vão mudando, é natural que a gente entenda isso, mas o princípio está todo aqui. Sonâmbulos, aí pode ser a manifestação da faculdade anímica, que vem da própria alma, mas quem já estudou o sonambulismo sabe que também é a intervenção de espírito, por isso todo cuidado para saber diferenciar quando que é a alma que está se projetando e quando que é a intervenção de um espírito, porque no sonambulismo, inclusive pessoas podem recobrar faculdades desenvolvidas em outras vidas. Então, um pouco interessante esse estudo, coisas que nós sabemos, mas que precisamos revisar. Curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Mais um pouquinho. Kardec e bom senso. Quando temos o germe de uma faculdade, ela se manifesta por si mesma. Devemos, por princípio, contentar-nos com aquelas que Deus nos concedeu. Olha que bonito. Saber qual é o seu lugar. Tá? Onde eu vou me colocar? Onde eu posso ajudar? E a gente tem essa coisa do nosso passado, das posições que ocupamos, ainda forte dentro de nós, da primeira palavra, da última, dos primeiros lugares. E o maior pedagogo da humanidade, ao que tudo indica, lavou os pés dos discípulos. Ele era o maior, ele se fez o menor. Quem é grande não se firma, não usa a primeira pessoa do singular, não precisa de reconhecimento no mundo. Quem é grande não precisa. Os espíritos mais evoluídos, quando estão participando de incursões nas zonas inferiores do plano espiritual, eles se diminuem, eles se apagam para não ofuscar o outro que ainda não aprendeu a caminhar. Olha o cuidado para não magoar, que sensibilidade. O espírito evoluído aprende a esperar. No livro Libertação, nós temos aquele exemplo da Matilde com o filho dela, que ela precisou aguardar. Ela precisou esperar, sendo um espírito com aquisições, com muito valor. Maria era grande,
nós não fazemos a idolatria, mas nós reconhecemos, e principalmente depois de receber memória de um suicida, não devemos ter nenhum erro de estarmos equivocados. Que trabalho extraordinário no plano espiritual, que amor dedicado às pessoas que precisam de ajuda, que estão com o seu psiquismo fragmentado e que precisam desse apoio. É só com muito amor para você fazer um trabalho como esse, não é? Deus não conta o número de vezes que nos ajuda, nós contamos e dançamos com familiares, não é? Todos nós passamos por provações. Jesus já tinha nos advertido: no mundo tereis tribulações, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Na verdade, como dizia Ivone Pereira, a mediunidade, ela antes, a faculdade já existia, o mediunismo, antes de Jesus, mas com Jesus o nosso caminho se torna melhor. A mediunidade com Jesus, nós conseguimos ter a esperança armazenada dentro do nosso interior, do nosso coração. A verdade é que a vinda de Jesus à humanidade contribuiu inclusive para a prática da mediunidade. Por causa do parâmetro ético: amai os vossos inimigos, fazer bem àqueles que vos perseguem. O médium, ele precisa se exercitar para não cobrar, para não ter desejo de vingança. Tem uma frase do Gandhi muito interessante que se aplica à mediunidade: o amor é como fogo e derrete qualquer fibra. Quando não conseguimos atingir o outro através do amor, não é que o outro seja muito duro, e sim porque o nosso amor não foi suficiente para tocá-lo. Uma reunião mediúnica, por mais que você tenha conhecimento doutrinário, científico e filosófico, na maior parte das vezes, onde você consegue tocar o mais profundo do ser, de espíritos que estão há muito tempo cobrando dívidas, é através da linguagem universal do amor que movimenta o universo. Francisco era amor, escreveu pouco, tudo que escreveu foi profundo. O Cântico do Sol é uma beleza, inaugura a poesia italiana antes de Dante Alighieri, escreveu muito pouco. Francisco era sentimento puro. Está praticamente esgotado. Influência dos espíritos. Muitas vezes fomos assim testemunhas do papel que os espíritos exercem entre os vivos, observando-os em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, núpcias. Isso é para ter medo? Claro que não. Medo de quê? Devemos ter medo de nós mesmos, dos nossos vícios, que nós ainda não conseguimos educar. Medo de espírito, por quê? Leon Denis fala a mesma coisa no livro do Invisível. O médium, querendo ou não, tem que tomar cuidado. Não é que não possa ir a um lugar, pode, mas é para ter a percepção. Se você tem a percepção na casa espírita, você não tem mais a percepção fora para sentir um ambiente, dá para sentir. Mas se você não se cuidar, você vai sofrer, você volta para casa. Tem que saber. Mas isso é um problema. Que problema? Isso é uma bênção na sua vida, você que sabe. Poder ajudar, poder contribuir. E a mediunidade bem praticada ajuda o ser a se tornar melhor. É uma estrada de Damasco. Mas é pesado, que pesado. Com Jesus a gente consegue. Não é? Então, concertos, sermões, funerais, núpcias. O Kardec fez uma experiência uma vez. Ele foi para uma ópera e ele levou um médium, tinha mediunidade de visão, e foi observando e foi anotando. E o médium contando tudo que estava acontecendo para ele. Às vezes, numa ópera, o artista não sabe, ele pensa que aquela memória é só dele. Mas não é, ele é ajudado. Quem é professor sabe, você entra numa turma, trava tudo. No mesmo dia. No mesmo dia você vai para outra turma, funciona de uma forma que você não tem explicação. Mas como é que pode no mesmo dia você abrir uma pessoa? Numa turma você não consegue falar, você fica gaguejando. Aí você entra em outra. Você fala. O que é isso, gente? É comunicação o tempo todo. Em toda parte nos encontramos atiçando as paixões. Já repararam que nas nossas conversas nós temos uma facilidade enorme para falar mal dos outros? 5 minutos, observe, 5 minutos só falando bem, sem falar de pessoas, falando de ideias. Ou que é difícil. E os espíritos que são inferiores, muitas vezes não nos procuram somente para a vingança, é uma coisa que a gente acha, né? Nós achamos também que sempre estamos sendo perseguidos. Às vezes é por inveja. A inveja existe nos dois planos da vida. Você está melhorando, tem alguém observando. E quem melhora é feliz. Quem melhora
tem a consciência mais tranquila, tanto quanto seja possível. Quem melhora é mais leve, enfrenta a vida, e aí tem pessoas dos dois planos da vida observando, e inclusive podem querer que você não melhore. Tem isso também, no campo da mediunidade. Então, eles insuflam a discórdia, aquela briga que você não consegue sair, inclusive na instituição espírita, no meio, na família. Você quer dar a última palavra, para quem é dar a última palavra? A gente fica preso no círculo vicioso, as rixas, regozijando-se com suas proezas. Outros, pelos contrários, combatem essa influência perniciosa, mas só raramente são ouvidos. Porque o espírito bom está sempre presente. A gente não consegue, né? Captar. Bem, 9, Livro dos Médiuns, item 226, capítulo 20, influência moral do médium. Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Tem? Não. Perfeito é pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estaria nela. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Então, o que o livro dos médiuns nos ensina? Que às vezes os espíritos nos provam para que possamos avaliar as comunicações que estamos recebendo. Olha, ele melhorou nesse aspecto, mas e o critério de analisar e não publicar tudo? O Ivone demorou 30 anos. Será que ele vai ter esse critério? Você postar a comunicação que eu dei, eu vou segurar, não gostei não. Eu vou avaliar depois, mas faz parte, é assim que a gente aprende e vai percebendo. A presença de um bom espírito é sempre suave, é sempre tranquila, faz bem. Agora, para os sensitivos presentes aqui, a presença de um espírito inferior, você sente logo no início. Tá? Você não consegue respirar, parece que você não está conseguindo respirar direito. E o que devemos fazer? Sempre esquecemos? Lembrar da prece, respiração da alma, um tipo de respiração da alma. O tempo está praticamente esgotado. Avançar um pouquinho, agradecendo de antemão a paciência de vocês, né? Não tenho aqui a pretensão de esgotar nada, só estudar em conjunto, aprender em conjunto. O orgulho é sempre ele, ó. Segundo o livro dos médiuns, item 228, capítulo 20, influência moral do médium. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus, mas a que eles exploram com mais habilidade. A que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, que é essa que menos a gente confessa a si mesmo. Kardec está sendo até humilde. É o que a gente menos confessa, mas nós somos orgulhosos ainda. O orgulho tem posto a perder numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades. Um companheiro fez uma colocação em prol da doutrina, seja simples, coloque a doutrina acima. Não se melindre, às vezes a gente sai, não é? Por causa disso. Mas é o Erasto que recomenda, é o São Luís que recomenda na área das comunicações. Não é para ninguém ficar ofendido, porque mediunidade é assim. Não é? Você tem que ter esse bom senso para analisar. Não é em linha reta, tudo perfeito, não é. Seria melhor, mas não é. Seria melhor, de fato, acho que não, porque a gente não daria um valor. Mas ela é assim, é construída com trabalho. E aí o orgulho tem posto a perder no melhor dos médiuns, dotados das mais belas faculdades, que sem eles seriam instrumentos excelentes e úteis. E aí eu vou colocar para a última, né? Para terminar, a questão da obsessão, um grande escolho na prática mediúnica, né? Eu queria deixar de mencionar isso aqui. A nossa percepção do momento atual do movimento espírita também. E aí, o número das dificuldades da obsessão está em primeira linha. Então, todas as dificuldades que nós falamos tem o capítulo da obsessão, que não pode ser negligenciada. A obsessão trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre espíritos inferiores. Valorizar o outro é coisa de espírito inferior, né? O bom não faz isso, respeita. Consiste na tenacidade do espírito sobre o outro, né? A insistência. Os bons não exercem nenhum constrangimento. E aí tem um capítulo que eu gostaria de dividir com vocês e pedir um devido cuidado. Nós vamos fazer esse trabalho em outros lugares, no movimento espírita. Nós temos as variedades de obsessão, as três mais conhecidas. A obsessão simples, atrapalha e incomoda. Trabalha, mas você enxerga.
Eu estou vendo o que está acontecendo comigo. É difícil passar pelo rio da vida sem sofrer a influência dessa obsessão. Eu não tenho muita água, quanta vaidade, todos nós vacilamos às vezes num dia. Então é desagradável, mas o médico enxerga o que está acontecendo. Agora, nosso estudo quer chamar a atenção para a fascinação. A pessoa não enxerga. E aí, como é que se ajuda? Quando a pessoa lembra de Francisco de Assis, da conduta de Chico Xavier, de simplicidade, de Ivone Pereira, de Eurípides, de Anália Franco, eu aceito uma orientação, vou tentar melhorar, mas a fascinação não deixa a pessoa. Tem consequências mais graves. O médium fascinado não se considera enganado. É esse o problema. O médium não enxerga. A ilusão pode chegar ao ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. É um espírito elevado, é fulano. Eu tenho certeza, eu vi. E aí isso vai se reproduzindo, e as pessoas às vezes alimentam e complica. A pessoa fascinada pode praticar ações ridículas, comprometedoras e perigosas. Subjugação. Depois o Kardec, para quem conhece o livro A Gênese, ele vai avançar com a questão da possessão, que pode ser positiva e negativa. Aqui no livro dos médios ele não admite, mas depois pelas pesquisas ele chega a uma conclusão interessante. A subjugação, envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-o agir malgrado seu. Esta se encontra sob verdadeiro julgo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. Quando é moral, toca na fascinação novamente. Então a fascinação é uma coisa que até para estudar é difícil, porque ela se esconde e ela vai aparecendo às vezes no decorrer dos trabalhos e das produções e das publicações dos livros. E quem já foi uma livraria espírita sabe que hoje tem que ter muito cuidado, porque tem muita coisa que não é espírita que aparece numa livraria, num shopping, a título de espiritismo. E aí, o que o médium deve procurar fazer? Eu encerro aqui a nossa participação, agradecendo de antemão a paciência de vocês e pedindo desculpas por ter passado um pouquinho. Uma facilidade de execução suficientemente grande para permitir que os espíritos se comuniquem, porque às vezes a gente não deixa o espírito comunicar, a gente não deixa. Então assim, meu Deus, eu quero servir. É Paulo de Tarso, né? Lembrar dele. O que queres que eu faça, Senhor? Procurar saber o que você pode fazer para ser um instrumento melhor. Sem um embaraço de qualquer dificuldade material. E o suposto que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente. E para tanto, o que mais nos deve interessar não são os nomes, mas a linguagem. Jamais deve esquecer-se de que a simpatia que conseguir entre os espíritos bons estará na razão dos esforços feitos para afastar os maus. Convicto de que a sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não prevalecerá dela de maneira alguma, nem se atribuirá qualquer mérito de possuí-la. Eu resolvo, eu faço, mas cuidado com isso. Recebe como uma graça as boas comunicações, devendo esforçar-se por merecê-las através de sua bondade, da sua benevolência e da sua modéstia. O primeiro se orgulha, que é um outro exemplo que eu ia dar. Por que a pessoa às vezes se perde na prática mediúnica? Porque ele acha que ele é o único e exclusivo. O primeiro não se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este não se acha digno. Esse não se acha digno. É igual o Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma significa grande alma. Eu não me acho uma grande alma. É mais ou menos por aí. Bem, agradeço de antemão a paciência de vocês. Só queria citar um exemplo aqui do livro A Loucura sobre o Novo Prisma, importante. O Bezerra tem muita experiência no campo da obsessão. Depois, como desencarnado, ele escreve um livro importante, Dramas da Obsessão, pela psicografia de Ivone Pereira. E nesse livro, num determinado ponto, ele cita o caso do filho dele, estudante de medicina, que ninguém conseguia descobrir o que era, classificaram como loucura e quase que o filho dele foi internado. A ponto que o Bezerra chega a dizer assim, foi ante essa dolorosa contingência de uma separação mais dolorosa que a morte. Bezerra está dizendo que a separação de ver um filho internado no hospício é uma coisa mais dolorosa do que a morte. Que resolvemos atender um amigo que havia muito nos instava para que recorrêssemos ao espiritismo. E aí o filho dele foi ajudado. Bezerra. E o espírito dizia para Bezerra na reunião mediúnica: eu não posso fazer nada com você.
mas eu posso fazer com seu filho. Entendeu? Então o Bezerra está desenvolvendo uma tese que tem dois tipos de loucura, uma com lesão cerebral e a outra causada por obsessão. E a conclusão é que a loucura causada por obsessão, que geralmente não é descoberta pela ciência médica, ela pode causar uma afecção no cérebro, não só na encarnação atual, como também, podemos dizer, encarnações futuras. Porque vai desgastando o cérebro e o nosso aparelho psíquico pertence a nós devemos cuidar dele. Entendeu? Então é mais ou menos essa a mensagem que eu tinha para vocês. Muito obrigado. Que Jesus possa abençoar os objetivos dessa instituição. Verdade que nós aprendemos com um painel geral. Com certeza os companheiros que vão continuar vão trabalhando em temas específicos com toda a propriedade. Muita paz.